Olá, muito boa tarde. Bom dia ou boa noite, né? Não sei qual horário que você vai começar. Eu quero te agradecer por você estar no grupo do WhatsApp. Se não está no grupo do WhatsApp, tá? For assistir depois, né? No YouTube, eu quero te agradecer. Nós vamos para a segunda aula. A primeira aula foi como lidando com as emoções, né? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Então, você já separou o material, tá bom? A apostila, né? Eu te faço esse convite. Esteja com a apostila, tá bom? Para você acompanhar a aula. Separa a Bíblia, tá bom? E vamos ter esse momento de estudo. Eu vou compartilhar com você o slide agora. Deixa seu comentário aí, tá? Patrícia, olha, deixa eu entrar aqui na apostila. Patrícia, vou deixar o comentário, gostei da aula, essa aula foi fundamental para o meu desenvolvimento, verdadeiramente esse tema me interessa, eu tenho sido afetada por essa questão da ansiedade, ou alguém da minha casa, da minha família, né, meu desenvolvimento ministerial, eu te convido, tá? Pega aí para mim, tá bom? O material, eu te convido. Vou compartilhar com você agora o slide, tá? Ó, nós vamos trabalhar esse primeiro slide nesse momento, tá bom? Já deixa aí seu comentário. Patrícia, comecei a aula agora, deixa aí no YouTube o comentário e já está sendo bênção, né? Pega o seu material e a Bíblia, um caderno, tá bom? Vamos começar? Assembleia de Deus, Ministério Restaurador de Rupturas. Eu estou aqui, ó, com a apostila aqui no celular, tá bom? O que é ansiedade? A ansiedade é uma reação normal, caracterizada por sentimento de nervosismo, tensão, medo, apreensão, preocupação. Até certo nível, a ansiedade é considerada normal, tá bom? Abre para mim o livro de 1 Pedro 5:7, tá? Abre aí na palavra de Deus, eu não sei se você já abriu. 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra ansiedade, ela aparece, né, algumas vezes na Bíblia. Por que a palavra ansiedade ela aparece na Bíblia? A palavra ansiedade ela vai aparecer na Bíblia porque a ansiedade ela faz parte, né, da nossa estrutura emocional. Deixa eu compartilhar aqui algo com você, tá? Deixa eu te mostrar algo aqui. Olha só. Muitas pessoas procuram ajuda. Isso aqui é um termômetro, tá? Um termômetro, eu vou colocar faixas aqui, tá bom? No termômetro, até 37 graus, presta atenção nisso, tá? Você é considerado a temperatura normal, 36,9, 37 graus. A medicina ela vai ensinar que a partir de 37,5 já está no estado febril. 38 graus já está com febre. Patrícia, por que você está falando isso? Porque a ansiedade, tá? A ansiedade, ela é assim. Preste atenção nisso. Até certo nível, todos nós somos ansiosos. Você não esqueça disso. Quando a ansiedade ela começa a se elevar, tá? Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Quando a ansiedade ela começa a se elevar, ela já começa a criar impactos na nossa vida. Patrícia, então você está dizendo o seguinte, que todos nós somos ansiosos, que a ansiedade não pode ser tirada? Estou falando isso. A ansiedade faz parte
da nossa estrutura emocional. Você nunca se sentiu ansioso quando alguém prometeu que vai te dar algo ou vai te contar algo e você não ficou pensando naquilo? Isso acontece, querido. Agora, a palavra de Deus vem dizer que essa ansiedade ela não pode nos afetar. Se você está ansioso demais, está preocupado demais, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, toda a vossa angústia, toda a vossa preocupação. Nós precisamos entender isso aqui. Ó. A ansiedade, presta atenção aqui nessa bola, até certo nível é normal. Você ficar ansioso, eu vou fazer uma prova amanhã, estou ansiosa, né? Estou aí, né, ansiando aí por essa realização dessa prova. Amanhã é minha formatura, amanhã é meu casamento, olha só. Porém, como aquele termômetro que nós vimos, existem eventos na nossa vida que podem acentuar os sintomas. Patrícia, como assim? Se eu estou convivendo hoje, se você que está fazendo essa aula, você está no grupo, eu estou com problemas relacionados à ansiedade. Então, o que nós precisamos fazer? Olhar a sua vida e identificar gatilhos. Patrícia, o que são gatilhos? Gatilhos são válvulas que fazem a sua ansiedade ser disparada, sair da sua normalidade e aí começar a desenvolver sintomas acentuados. Olha só que interessante isso. Existem questões na nossa vida. Eu quero acabar com a minha ansiedade. Olha o que está escrito aí nesse balão em cima. Não existe acabar com a ansiedade, tá? Eu quero tratar a minha ansiedade. Seria o mais adequado. Porque nós vamos ver quais são os gatilhos. Às vezes foi um abuso que você sofreu, uma traição, é uma situação que está acontecendo hoje dentro da sua casa, no seu trabalho. São gatilhos que estão fazendo essa bola encher. E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando essa bola enche demais, ela acaba explodindo. Aí vem a crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela nada mais é. Olha aqui a sua apostila, 1 Tessalonicenses 5:23. O que diz a 1 Tessalonicenses 5:23? Que nós somos corpo, alma e espírito. A ansiedade está no campo da alma. Ela está no campo da alma e ela afeta o nosso corpo e o nosso espiritual também. Nós vamos ver isso. Então, na sua apostila, está dizendo aqui, sim, a crise de ansiedade é o ápice dos sintomas agudos, geralmente relacionado ao gatilho. Está na sua apostila. Olha o gatilho aí, que são gatilho. O gatilho é como se fosse um botão que é apertado, né? Aperta aquele botão. O meu gatilho é eu ver uma briga. Vamos supor, eu estou andando na rua e eu vejo duas pessoas brigando. Automaticamente os sintomas vêm e me dá aquela crise. É a bola estourando. Olha só, essa mãozinha aqui, né? Furando a bola. É a crise que chega, tá bom? E nós precisamos. Patrícia, qual é a diferença? Eu fiz isso aqui só para a gente entender um pouquinho. Essa aula é curta, uma reflexão. Depressão. Alguns estudos já comprovam isso. Excesso de passado. Geralmente, você vê que a depressão está relacionada à pessoa está vivendo. Geralmente, isso aqui é questões traumáticas, tá? Eu vivenciei isso e até hoje eu não consegui. Isso vem me trazendo a depressão. Depois nós vamos ter uma aula sobre depressão, mas a depressão ela está muito relacionada a essa questão traumática. E tem pessoas que vivem no passado. A ansiedade geralmente já está voltada para questões futuras. Por isso que eu coloquei excesso de preocupações futuras, excesso de medos futuros, né? Excesso de e se acontecer isso? Então, essas duas, né? Essas duas vertentes elas estão ligadas. Geralmente a ansiedade ela pode estar ligada. Por isso que a palavra de Deus ela vem dizer
Lance toda a vossa ansiedade, toda a preocupação que você tem, o que vai acontecer amanhã. A palavra de Deus já diz: não andeis ansiosos sobre o que vai. Olha só como está dizendo, sobre o que você vai comer, sobre o que você vai vestir, porque geralmente nós ficamos preocupados com o amanhã, tá bom? E aqui a apostila vem dizer esses 3 bonequinhos. Escreve aí na sua apostila: corpo, alma e espírito. Como é que a ansiedade ela afeta o meu corpo? Tá? Tá aí, ó. Então, a ansiedade ela vem afetar o meu corpo, vou botar aqui no cantinho, com os sintomas. Ó, qual é o sintoma? Geralmente a ansiedade ela tem sintomas muito específicos. Taquicardia, dor no corpo, dor de cabeça, falta de ar, tontura, tá? Existem N sintomas, sudorese, mão suar, né? Visão turva também zunido do ouvido, né? Às vezes escuta aquele barulhinho, já é um sintoma de estresse, de ansiedade. Tem N sintomas e nós não vamos nos preocupar, parar para falar sobre isso. Corpo, como afeta a minha alma, a minha emoção, angústia, ó, medo, né? Dentre outros, ansioso, ele vive com medo, vive angustiado. E no espiritual, pode causar desânimo. Claro, às vezes o nível de ansiedade é tão grande que a gente não consegue buscar. Quantas pessoas, né, eu já atendi com níveis altos de ansiedade? Patrícia, eu não consigo ter concentração, eu não consigo parar para orar, eu não consigo, né, estar... Às vezes eu estou tão ansioso, né, tão ali com aquelas questões que eu não consigo parar, fixar na leitura, então não consegue ler a palavra, não consegue orar, né, não consegue... Isso aí acontece muito e afeta a nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual é essa. É oração, é busca, é estar em comunhão, é propósito. E a ansiedade, ela paralisa, meus queridos, tá? Nós precisamos estar atentos com relação a isso, tá? Precisamos estar atentos. Tipos de ansiedade. Não está na apostila, mas você pode anotar aí, tá bom? Tipos de ansiedade. Fobia específica. Fobia específica significa um medo específico. Eu tenho medo de subir escada. Isso é um tipo de ansiedade. Fobia social. Medo de estar em público. Bem comum. Transtorno de ansiedade generalizada. Tá relacionada a você estar com sintomas, muitas crises. Deixa eu ver isso aqui. Está relacionado aos sintomas agudos, crise de pânico, ansiedade não tratada. Ela chega a tal nível que leva a uma síndrome do pânico. Pânico, o medo do medo, que nós chamamos. Fica com medo de morrer, fica com medo de ter um infarto, fica com medo de sair de casa. Isso aí já é um transtorno de pânico, que é um tipo de ansiedade. Esse aqui é o conhecido TOC, né? Comportamentos repetitivos, também é um tipo de ansiedade. Quando eu saio de casa, eu tenho que conferir 10 vezes se a porta está trancada. Eu fico limpando o X, eu tenho mania de lavar a mão toda hora, eu fico com medo de ficar doente, eu tenho que lavar minha mão, Querido, isso aí é um tipo de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC. Transtorno de estresse pós-traumático, que eu acho muito interessante. Você passou um trauma, isso criou uma marca, e isso te gerou ansiedade. Quer ver um exemplo comum hoje, no mundo que nós vivemos? Um assalto. Eu fui assaltada quando eu estava andando na rua. E aí levaram meu celular, me ameaçaram de morte. A partir daí, eu não ando mais sozinha na rua. Ou se eu andar sozinha na rua, eu passo mal. Transtorno de estresse pós-traumático. Isso aí é um exemplo, tá bom?
Então, você anota aí na sua apostila os tipos de ansiedade, tá? Que é muito interessante nós estudarmos e conhecermos também. Patrícia, como a ansiedade ela pode afetar a minha vida espiritual? Tá aqui, ó. Como a ansiedade me afeta a estrutura física, emocional e espiritual, já vimos. Ansiedade vezes vida espiritual, tá lá em cima. A palavra luz de Deus nos ensina a lançar, aprender a deixar nas mãos do Senhor toda a ansiedade, né? Isso não significa que você não deva buscar ajuda espiritual e médica. Presta atenção nisso, se necessário. São ferramentas criadas por Deus. Dependendo do nível de ansiedade que você está, você vai precisar fazer uso de medicamento. Você precisa de uma avaliação. Ah, como é que eu sei disso? Buscando ajuda específica, um aconselhamento espiritual, um atendimento psicológico, tá? Isso não quer dizer que você tenha pouca fé, são ferramentas. Você não vai ao cardiologista, você não vai ao ortopedista, por que não vai fazer uma avaliação psicológica, buscar um aconselhamento? São ferramentas usadas por Deus, tá? A palavra de Deus está aqui, ó. Busque ajuda. O corpo, a alma e o espírito são afetados plenamente. A ansiedade extrema traz esfriamento espiritual, traz desânimo, traz cansaço. Muitas pessoas não saem nem de casa mais, quanto mais conseguem ir à igreja. Isso aí é um tema que precisa ser tratado, precisa ser falado. Olha só, eu trouxe essa figura, né? Antes de nós falarmos como tratar a ansiedade. Ó, um homem está andando e vai fugindo do problema. Aqui no terceiro quadrado, o problema o envolve. Embaixo, presta atenção, ele está andando, ele abraça o problema. E se abraçar não é aceitar, é resolver. E aí depois ele vê que o problema é menor que ele. O que você quer dizer com isso, Patrícia? Que a ansiedade, quanto mais você foge, mais ela vai te envolvendo. É como medo. Quando você enfrenta, não, peraí, o que está acontecendo? Eu preciso de ajuda, eu vou conversar com alguém, você acaba se dando conta que não é aquele monstro que você achou que era e que você pode dominar e ter controle sim, tá? Apostila, como tratar a ansiedade? A vida com Cristo, primeiro, espiritual. Busca por ajuda específica, se necessário. Tratar os gatilhos, olha o que nós falamos lá. Alimentação, atividade física, também. Medicamentos e ter fé. Medicamentos, se for parte do tratamento. Se for necessário, tá? Se for. Isso aí depende da avaliação médica. Patrícia, eu quero me aprofundar nesse tema. Eu preciso de ajuda nesse tema. Então, eu quero te fazer um convite. Ó, o que você acabou de ver aqui nessa aula é 10% do que você vai achar nessas 10 aulas, tá? Nós temos um curso completo, Ansiedade, Passos Fundamentais para a Cura. Esse curso está disponível. Tá vendo? Você está me vendo aqui? São 10 aulas assim, tá? Você vai entrar, você vai assistir os 10 vídeos, tá bom? Lá vai ter tudo detalhado. Inclusive, tá vendo essa aula 10 aqui? É um método que eu direciono para a cura. RAB, método RAB. Ai, Patrícia, eu quero entender esse método. Querido, esse curso ele está disponível. A única coisa que tem diferente lá, que você vai ver que eu estou diferente, tá? Porque essas 10 aulas foram gravadas no ano passado. Então, meu cabelo está mais curtinho, eu estou mais magrinha, né? Mas você vai me ver no vídeo que eu estou diferente. Mas sou eu, tá? E essas aulas vêm dizer, eu tenho ansiedade? Vai te auxiliar a você descobrir se você está em questão. Quais são os meus gatilhos? Crise de ansiedade e sintomas. Como eu faço uma crise de ansiedade? O que eu devo fazer? Vamos falar sobre depressão. Qual é o papel da família? Ai, meu filho, ai, meu sobrinho, o que eu faço? Tem lá na aula 6. Espiritualidade e o papel nesse processo. Grupo, você sabia que existem 6 grupos para te auxiliar na cura? Está lá.
esgotamento, suicídio e método RAP. Esse curso, ele custa R$ 80. Assim que você compra, as aulas já ficam disponíveis para você. Até sexta-feira, tá? Hoje é dia 4. 4, 5, 6, 7, 8. 5 dias. Aqui, ó, você está vendo no YouTube. Embaixo você vai ver que eu coloquei o link. A aula está R$ 50 até sexta-feira, tá? Depois de sexta, ela vai voltar ao valor de R$ 80. Eu acredito que vale a pena, tá? Eu uso o quadro, eu direciono. Muitas pessoas já fizeram esse curso e viram caminho, tá? Claro que você tem que fazer a sua parte. Eu vi o curso, vi o caminho, agora é só eu seguir o caminho, tá bom? Isso depende também de você. Não deixe de fazer esse curso, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também. Espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? E eu creio que há um propósito em todas as coisas. O link da compra está aí e você dê continuidade a essa aula aqui, lá nas 10 aulas que estará disponível, tá bom? Que Deus te abençoe.